Estamos vivendo em um universo multidimensional e há pelo menos 11 dimensões. Caso contrário, o universo entraria em colapso. Cada dimensão possui um ângulo de 90 graus bem acima da próxima, se alocando bem em cima de nós. Essas são algumas comprovações de Billy Carson, o homem que conseguiu decifrar o código que governa o universo. Ele e outros grandes sábios que veremos no decorrer do vídeo afirmam que, em um espaço acima de você, há outra dimensão que realmente existe. Um outro universo acontecendo simultaneamente enquanto estamos sentados bem aqui. As dimensões superiores experimentam o tempo de forma diferente. O tempo realmente não existe. O passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo. Então, alguém, por exemplo, da quinta dimensão, olharia para nós e seria capaz de nos ver, nos imaginar neste prédio aqui. Mas nos imaginar quando entrei pela primeira vez, e nos imaginar aqui, e me imaginar no banheiro ou algo assim. Eles seriam capazes de nos ver em todos os quartos diferentes. Os quartos diferentes representariam diferentes períodos de existência dentro desta estrutura. Então eles podem ver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. A humanidade alcançou um nível avançado de compreensão científica e tecnológica. Um cientista renomado, Dra. Olivia Harlan, dedicou sua vida a explorar as ideias metafísicas de Billy Carson sobre padrões universais. Sua jornada começou quando uma misteriosa emissão cósmica foi detectada, contendo uma sequência matemática complexa que parecia transcender as leis conhecidas da física. Ao decifrar essa sequência, Dr. Harlan desvendou um padrão que permeava todo o tecido do cosmos. Essa descoberta não apenas revelou uma conexão intrínseca entre todas as coisas, desde partículas subatômicas até galáxias distantes, mas também proporcionou um entendimento mais profundo sobre a natureza da consciência. As antigas ideias de Carson sobre a interligação entre mente e universo tornaram-se fundamentais para essa revelação. À medida que a humanidade mergulhava mais fundo na compreensão dos padrões universais, a manipulação consciente desses elementos revelava-se como uma arte intricada e poderosa. Tecnologias avançadas baseadas em algoritmos quânticos permitiam que os cientistas modificassem a realidade à sua vontade. Máquinas de cura utilizavam a sintonia com os padrões fundamentais para restaurar a saúde, desfazendo padrões dissonantes em níveis moleculares. No epicentro dessa revolução estava o Centro de Exploração Intergaláctica, onde mentes brilhantes convergiam para explorar as potencialidades desses padrões. Dispositivos de teletransporte, alimentados pela compreensão profunda das conexões cósmicas, permitiam que a humanidade se expandisse para além dos limites da Via Láctea. No campo da inteligência artificial, avanços extraordinários eram alcançados, utilizando padrões universais para criar consciências sintéticas que podiam compreender a complexidade do cosmos. Entretanto, a verdadeira revolução estava na compreensão profunda da interação entre a matéria e a consciência. Os renomados cientistas Richard Davidson, Jon Kabat-Zinn e Sara Lazar lideravam pesquisas revolucionárias sobre os efeitos da meditação e mindfulness na mente humana. Seus estudos aprofundados revelaram segredos intrigantes sobre a transformação das ondas cerebrais e da vibração individual resultantes dessas práticas ancestrais. Dr. Davidson, com sua expertise em neurociência, desvendou como a meditação altera as ondas cerebrais, evidenciando uma mudança marcante na atividade do córtex pré-frontal, associado ao controle emocional e à tomada de decisões. Cada prática de mindfulness parecia esculpir sulcos sutis na arquitetura neural, promovendo estados de calma e clareza mental. Jon Kabat-Zinn, pioneiro na introdução da meditação mindfulness na medicina mainstream, explorou a vibração interior que permeia cada indivíduo. Seus estudos indicaram que a prática constante de mindfulness poderia sintonizar essa vibração em frequências mais harmônicas, resultando em uma ressonância mais equilibrada entre mente e corpo. As descobertas de Kabat-Zinn ofereciam vislumbres fascinantes sobre como a conexão mente-corpo poderia ser a chave para influenciar padrões vibracionais não apenas internamente, mas talvez além do âmbito individual. A neurocientista Sara Lazar aprofundou-se na relação entre a meditação e as estruturas cerebrais, destacando que a prática regular
não apenas fortalecia áreas relacionadas à atenção e compaixão, mas também gerava alterações mensuráveis no tamanho do hipocampo. Essa descoberta sugeriu que a meditação não apenas modificava estados mentais momentâneos, mas também impactava a arquitetura cerebral a longo prazo. Em meio a essas revelações intrigantes, a humanidade vislumbrava um futuro onde a prática de meditação e mindfulness não era apenas um caminho para a tranquilidade interior, mas uma porta para compreender e talvez até influenciar padrões mais amplos que permeiam o universo. Essa narrativa científica e espiritual convergente prometia desvendar mistérios cósmicos além da compreensão convencional. No ápice dessa jornada, descobriu-se que a consciência humana estava intrinsecamente ligada a OS padrões universais, desdobrando-se em uma vasta rede de energia cósmica. A capacidade de manipular esses padrões não era apenas uma ferramenta tecnológica, mas uma expressão mais profunda da conexão entre mente e universo. Dr. Harlan tornou-se um guardião do conhecimento, guiando a humanidade para uma era em que a compreensão dos padrões universais não apenas revolucionava a tecnologia, mas também redefinia a própria essência da existência humana. As coisas que parecem paranormais podem ser seres avançados que acessaram algum tipo de entendimento de como igualar diferentes frequências em nossa dimensão e realizar uma aparição curiosa. Houve uma arqueóloga, doutora Amelia Carter, que embarcou em uma expedição no coração do deserto do Saara, guiada por lendas antigas que apontavam para um mistério esquecido. Ela estava determinada a descobrir a verdade por trás dos enigmáticos códigos Adinkra que uma vez pertenceram à antiga tribo Doan, perdida nas páginas distantes da história. Os códigos Adinkra são padrões aparentemente artísticos e decorativos deixados pela antiga tribo Doan do Mali, na África. Inicialmente considerados como meras expressões estéticas, esses padrões revelam ser, na verdade, uma linguagem matemática codificada. À medida que a arqueóloga doutora Amelia Carter decifra esses padrões, ela descobre que os códigos Adinkra não são apenas representações visuais, mas sim chaves matemáticas que desbloqueiam as complexidades do éter do espaço-tempo. Esses códigos são, surpreendentemente, códigos de correção de erros, semelhantes a AOS que alimentam os motores de busca e navegadores da web na era contemporânea. Eles não apenas representam uma estética cultural, mas também formam a base da programação do universo. Os padrões Adinkra são uma espécie de código-fonte que sustenta a matriz holográfica da realidade, revelando-se como uma linguagem universal que transcende o tempo e o espaço. Durante escavações meticulosas, em meio às dunas de areia e AOS ventos que sussurravam histórias esquecidas, Dra. Carter encontrou uma série de artefatos ricamente decorados. Eram padrões intrincados, desenhados com uma sabedoria ancestral que parecia ultrapassar o tempo. Foi quando ela percebeu que esses padrões não eram apenas arte, mas sim uma linguagem matemática codificada. À medida que decifrava os símbolos, Dra. Carter fez uma descoberta incrível. Os códigos Adinkra eram, na verdade, chaves que abriam as portas do éter do espaço-tempo. Eles continham códigos de correção de erros, semelhantes ao ES, que impulsionam a tecnologia moderna em nossas vidas cotidianas. Estes não eram meros padrões estéticos, eram a essência da programação do universo. A pesquisa da doutora a levou a uma revelação extraordinária. Estávamos vivendo em uma matriz de luz, uma programação holográfica que governava a natureza da realidade. Os mesmos códigos que alimentavam nossos motores de busca e navegadores da web eram os blocos de construção do universo. A realidade era uma composição matemática, uma sinfonia de códigos que ecoava através do espaço e do tempo. Conforme o conhecimento se desdobrava, uma compreensão profunda emergiu. A consciência não era confinada a AOS limites do corpo. Era um fluxo que emanava de uma fonte além da compreensão humana. A doutora comparou isso a uma estação de rádio transmitindo uma frequência de uma dimensão superior. Cada ser humano, cada átomo, era uma expressão dessa única consciência, uma manifestação única da mesma fonte. A descoberta lançou uma nova luz sobre a existência humana. O universo, como uma teia intricada de padrões matemáticos, convidava a humanidade a explorar não apenas o espaço sideral, mas os confins da própria consciência. O conhecimento dos códigos Adinkra
não apenas desvendou o véu da realidade, mas abriu portas para o entendimento mais profundo de quem éramos e nosso papel na vastidão cósmica. E assim, a jornada de doutora Amélia Carter tornou-se uma epopeia de descobrimento, transformando o que parecia ser apenas uma expedição arqueológica em uma odisseia que alteraria a compreensão da humanidade sobre sua própria existência. Os nomes dos doutores e pesquisadores envolvidos nessa descoberta foram mantidos em sigilo. Por isso usamos doutora Amélia Carter apenas para ilustrar essa pesquisa que foi guardada às 7 chaves durante muitos anos. Nesse momento, está aparecendo um vídeo em sua tela e também no primeiro comentário fixado. Nesse vídeo, eu te mostro em detalhes como usar essas descobertas universais em seus pensamentos e então convencer sua mente a conseguir qualquer coisa. Te vejo lá.